Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Nós vamos folhear bastante a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algo que o Senhor nos deu, que se chama autonomia. Autonomia no espírito, autonomia na alma, no sentimento, nas emoções. O Senhor nos deu liberdade, irmãos. Nós somos uma família livre. Nós somos um povo eleito, um povo livre. Temos liberdade em Deus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos ler todo mundo junto? Todo mundo junto. Portanto, seu Filho... Você é livre? Você é livre? Então aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Ele te deu liberdade. Pode aplaudir ao Senhor. É para Ele, não é para mim não. Nós estamos aplaudindo aquilo lá, a liberdade que Deus nos deu. Aplauda essa liberdade que o Senhor te deu. A liberdade é gostosa, irmão, ela foi comprada. A sua liberdade foi comprada pelo preço de sangue de Jesus. A sua liberdade foi conquistada no Calvário. Ele te deu liberdade. Amém, amém. Aleluia. Amém. Irmãos, para que o Senhor nos libertou? Libertou, e daí? Acabou? Uau! Eu fui liberto por Deus. E aí agora acabou. Porque quando a gente é liberto, quando o Senhor nos tira, nos dá consciência de filhos. E quando eu estou falando de liberdade, quando os filhos nos libertam, a liberdade no Senhor, ela é uma consciência que Jesus te salvou. E isso vem por meio da fé no Filho de Deus. A Bíblia diz: pela fé nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é das obras para que ninguém se glorie. Pela graça, mediante a fé em Jesus, nós fomos salvos. Isso é um passo de fé. Pela graça, mediante a fé em Jesus, nós fomos salvos. E o fato de sermos salvos, Ele nos traz uma liberdade. Eu me lembro que na minha conversão, assim que eu aceitei Jesus e fui lá na frente, lá ramelado, né? As irmãs imaginam, né? Fui lá na frente, lá chorando, lá com as perninhas até tremendo. Tava tudo zoado, tudo bichado, né? Tudo largado. 20 anos atrás. Tinha 19 anos aproximadamente. E o Senhor me salvou, e eu entendi aquilo. E aí eu falei: agora eu sou livre. E eu saí da igreja todo entusiasmado, todo felizinho, pulando e batendo o calcanhar, tipo o Charlie Chaplin, sabe? Pulando para um lado, batendo o calcanhar, feliz. Por quê? Porque eu senti uma liberdade que eu nunca tinha tido na minha vida. Uma liberdade que eu buscava em muitos lugares. Aqui os irmãos conhecem o gordo, né? Lá em Mogi chamava Pedrinho. Ia lá no Pedrinho, arrastar o pé. Horrível, irmãos. E ficava feliz lá. Dá risada não, filho. Isso não. E ficava felizão lá. Mas quando eu saía de lá seco, murcho, parecendo um graveto largado no chão. E quando chegava o dia seguinte era pior ainda. Era pior ainda. Por quê? Porque vinha um sentimento de vazio, de que estava faltando alguma coisa na minha vida. Até então eu não sabia o que era. Mas aí eu conheci a graça de Deus, conheci o favor imerecido do Senhor. Eu entendi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário para me livrar de mim mesmo.
Só que depois que a gente aceita Jesus, que a gente muda a nossa vida, o Senhor transforma os nossos hábitos, muda o nosso linguajar, muda tudo. Muda tudo. A minha mãe se lembra, eu não tinha uma calça que ficasse daqui para cima. As calças elas começavam aqui e terminavam no pé, mas começava aqui assim. Então eu andava de uma maneira dissoluta, uma maneira, e vivia os princípios que eu queria, que eu achava bom. E aí vem o Senhor Jesus e fala assim: agora você não vai mais fazer nada disso, agora você vai ter os meus padrões. Uau! E a gente fica entusiasmado, fica animado. E a gente fala: eu sou livre, e você começa a se envolver com coisa de crente. Aí você começa a conviver com as coisas do mundo cristão, servindo ao Senhor, e ali tentando entender e buscando mais de Deus. Eu quero me aprofundar no Senhor, eu quero conhecer mais. Por quê? Porque é algo revolucionador na sua vida, é algo que você não tem como pagar para ter. Nós dizemos que isso vem de vós, não é um dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não tem a ver com o que você faz, tem a ver com Ele, com a obra dele na sua vida. Então a mudança de vida que todo mundo quer, ela acontece através de Jesus. Só que depois que a gente vem para Jesus e as coisas começam a ganhar forma, corpo, e você começa a se maravilhar com a vida que habita no Cristo que existe a partir de então dentro de você, começa a acontecer algumas coisas na caminhada. E a caminhada nossa, ela, às vezes parece ser sufocante. E esse versículo parece que ele começa a fugir. Porque se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Por que começa a fugir? Porque a gente começa a entrar num turbilhão, num redemoinho da vida. E o redemoinho da vida, ele começa a nos esmagar de alguma maneira. E eu estou falando dos dias de hoje, porque tem muita coisa que nos esmaga. O padrão do mundo nos esmaga. A mídia nos esmaga. A televisão está o tempo todo enfiando informação na nossa cabeça. A internet, o Instagram, ele está o tempo todo bombardeando as nossas mentes. E a gente está sendo bombardeado. Por quê? Porque você tem um padrão a seguir. E existe um padrão celestial e existe um padrão terreno. E isso tudo, esses padrões, essas coisas, elas começam a minar a gente e deixar a gente fraco. Começa a deixar a gente fraco. E se a gente não tiver algumas características, e eu estou falando nas características na nossa caminhada com Jesus, na nossa vida de fé, a gente corre risco de não ficar mais entusiasmado. E aí esse versículo deixa de fazer sentido. Ou seja, você é uma pessoa livre, liberta pelo Senhor, mas começa a andar como uma pessoa aprisionada. Eu não abro mão de ter liberdade em Jesus. Eu não abro mão de buscar os padrões e viver dentro dos padrões livre. Porque os padrões não foram feitos para me aprisionar, eles foram feitos para me proteger. Jesus, ele morreu não para me aprisionar e falar: a partir de hoje, Glauco, você vai andar assim, e isso vai robotizar a minha vida. Não. Os padrões de Jesus são para livrar você de algumas coisas. Primeiro, o padrão de Jesus foi feito para livrar você de você mesmo. Jesus estabelece um padrão e coloca algumas coisas para que você seja livre de você mesmo. E agora eu estou falando ser livre de você, ser livre dos seus sentimentos, das suas culpas, ser livre das coisas que te aprisionam,
que te julgam, que te maltrata, que te joga para baixo, que te deixa espiritualmente fraco, que te deixa morno, que faz com que a sua fé saia de um patamar alto para questionar até mesmo a existência de Deus, ou viver de uma maneira como se Deus não existisse. Então, para que Jesus nos tornou livres? Ele nos tornou livres para que dessemos fruto. A liberdade em Jesus, ela serve para que a gente venha frutificar. Jesus falou no livro de João: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Tudo que fazemos sem Jesus, ou tudo que fazemos sem convidar Jesus para ser participante daquilo, nós estamos colocando Jesus para o lado de fora. Se nós não chamarmos Jesus para ser participante de tudo que fazemos na nossa vida, nós vamos colher frutos de uma vida sem Jesus. Nós vamos colher frutos de uma pessoa que anda, mas ela anda sozinha. Tem um ditado, eu não sou um cara muito frequentador, mas eu gosto muito de subir a montanha. E tem um ditado entre os montanhistas, né? Tá ali um montanhista nato, homem das montanhas, o Lucas, que diz assim: se você quer ir longe, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. Quem quer ir longe na sua vida, levanta a sua mão um pouquinho. Amém. Na caminhada de fé com Jesus nós queremos ir longe. E o longe nós estamos dizendo até a eternidade, até o dia que o Senhor vai voltar. Então, em cima disso, para darmos frutos e dar fruto continuamente, para continuarmos dando fruto, nós precisamos de algumas coisas dentro dessa liberdade, dentro desse darmos frutos. Primeiro, nós precisamos andar como pessoas entusiasmadas. E há algo que Satanás tenta de alguma maneira roubar de nossas vidas, é o entusiasmo e a empolgação. Cada dia é uma notícia que vai vir e pode ferir a sua mente, ferir o seu coração ou te jogar para baixo. Tudo aquilo que não te joga para cima já te jogou para baixo. Tudo aquilo que é negativo, que tenta de alguma maneira usurpar a sua mente de se achegar diante do Senhor, ele de alguma maneira vai tentar te afastar. Lucas, no livro de Lucas capítulo 10, nós vamos ver que o entusiasmo dos 72 vai falar sobre essa história de homens que estavam andando com Jesus. Lucas 10, 17. Eles estavam andando com Jesus, e aí foram fazer uma grande obra, e fizeram uma obra evangelística, missionária. E ali os demônios se submetiam ao comando deles. Eles expulsavam os demônios e curavam enfermos e doentes. E eles voltam todos entusiasmados. E eles felizes: Senhor, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E felizes. Mas eles estavam entusiasmados com algo que não era tão importante. Não que não seja importante a obra que eles fizeram, mas o Senhor Jesus advertiu eles e disse assim: vocês estão entusiasmados com uma coisa que não faz muito sentido. Sabe por que não faz muito sentido? Até os demônios se submetem em teu nome. Jesus viu um brilho no olhar, viu um entusiasmo muito grande na vida daqueles homens, porque os demônios estavam se submetendo a eles. E Jesus adverte e fala: vocês se entusiasmam com isso, mas não fiquem entusiasmados por isso. Fiquem entusiasmados, fiquem felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Fiquem felizes não por causa disso, mas fiquem felizes porque tem uma pátria celestial aguardando vocês. Não fiquem felizes por causa disso, porque isso é muito pouco. Grande mesmo é saber que você tem uma eternidade. Então,
o fato deles tirarem o olho daquilo que é eterno fez deles alguém que não estava sabendo desfrutar da grande liberdade que Jesus nos dá. Quando a eternidade, o sentimento de que você tem uma vida eterna pelo sacrifício de Jesus, sabendo porque Ele morreu pelos seus pecados, te rouba a alegria, te rouba a alegria. Você começa a viver uma vida de entusiasmo focado em alguma coisa que não tem nada a ver. E eu queria fazer uma pergunta para você: o que te deixa entusiasmado? O que te deixa alegre? Entusiasmado mesmo. O que te entusiasma? O que você traz para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, que te deixa feliz? O que faz parte do seu dia a dia ali que te deixa muito contente? Se não for, irmãos, o fato de nós termos uma vida junto com o Senhor, se não formos de compartilharmos da graça e da misericórdia de Deus, se não formos de viver uma vida de adoração e rendição ao Senhor, de chamar Jesus para dentro de tudo que nós fazemos, você corre o grande risco de se entusiasmar com algo que Deus não te chamou para ser entusiasmado com aquilo. E se isso roubar, se isso usurpar, tomar a forma na sua vida, você corre um grande risco de se frustrar, porque você quis se entusiasmar com algo que não foi aquilo que Deus colocou para você. Nós vemos no livro de Neemias capítulo 6, tem dois homens que tentam usurpar a alegria e roubar a alegria, não, o entusiasmo de um grande homem de Deus. Neemias reconstruindo, fazendo ali com que fosse reestabelecido os padrões do Senhor, Jerusalém. No capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: quando Sabalate, Tobias, Gesem e Árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, ainda faltava pouco, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer o mal. Neemias recebe um convite, e nesse convite ele consegue discernir que esse convite era o convite que alguém estava levando ele para tramar alguma coisa que não fosse benéfica, que fosse maléfica. Versículo 3: por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta. Olha a resposta de Neemias: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E depois estes homens mandam outra mensagem para Neemias, mais 3 vezes. O convite veio mais 3 vezes, e as 3 vezes Neemias respondeu da mesma maneira: estou trabalhando numa grande obra e não posso descer, eu não posso parar para ir encontrar com vocês. E de novo chamaram ele de novo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um homem que estava extremamente entusiasmado com aquilo que ele estava fazendo diante do Senhor, recebeu um convite. Não recebeu um, recebeu 3 convites. E esse convite iria fazer com que ele se afastasse da obra que ele estava construindo. Ele tinha algo a executar, porque Deus confiou na mão dele isso. Ele tinha algo a concluir, porque Deus confiou, e ele estava entusiasmado. Neemias sabe discernir que há convites na nossa vida que nos tiram da obra que Deus nos colocou para fazer. Há convites na nossa vida que vai fazer você e eu pararmos obras que Deus deu para nós começarmos. Deus não chamou você apenas para você ficar alegrinho. Deus chamou você para uma grande obra. Deus não chamou você para você ficar feliz por um instante e se alegrar e apenas
ter ali sentimentos de emoções. Ele te chamou para uma grande obra, mas convites virão na nossa vida. Convites virão. Eu já recebi tantos convites ruins da minha vida e sei discernir cada um deles. E sei cada um deles que vai me fazer bem e vai fazer mal. E sei falar não para todos eles. A grande questão é, nós estamos sabendo discernir os convites bons que nos deixam entusiasmados e dos convites ruins que vão nos tirar da presença de Deus? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é um entusiasmo. Sabe por que nós não vimos a igreja com entusiasmo às vezes? Eu não sei se passa, irmãos, mas não sei se acabou. Eu acho que acabou já. A gente passa acompanhando as cenas do Big Brother, Silvinho. A gente olha o Big Brother lá. Não estou falando que o Silvinho está vendo o Big Brother, pelo amor de Deus, estou conversando com o Silvinho. Mas a gente passa vendo as cenas do dia a dia de tantas outras coisas que são banais, que tiram a gente do foco do Senhor. E isso de alguma maneira tira o entusiasmo nosso. Isso faz com que o entusiasmo vá embora. Isso rouba a alegria, porque tudo que toma o lugar de Deus na sua vida vai te roubar a alegria. E vai te dar alegrias momentâneas e passageiras. Mas a alegria no Senhor, ela é eterna. Ela produz fruto. Lembre-se, porque Deus nos libertou. Nos libertou para que dessemos fruto. E quem dá fruto, irmão, anda entusiasmado. E quem dá fruto não para por qualquer motivo. Quem dá fruto não para por qualquer coisa. Então Neemias envia o mensageiro e fala para eles. Eu falei que eles mandaram 3 vezes, né? Mandaram nada. Mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas elas dele a mesma resposta. Ô Neemias, você está redundante, hein? Não, é vocês que estão me chamando para algo que o Senhor não me chamou para fazer. É vocês que estão fazendo um convite que o Senhor não quer que eu aceite. Há convites que eu não posso aceitar. Há convites que eu preciso rejeitar. Há convites que eu tenho que dizer não. Eu me lembro que durante a minha conversão, as pessoas iam na casa da minha mãe me buscar para ir jogar bola. E depois do futebol nós fazíamos algumas coisas que desagradavam a Deus. Eu já sabia que aquilo ia desagradar o Senhor. Eu sabia jogar bola, Renan. É verdade. E aí, vamos. E eu era o cara que agitava o rolê para ajudar ainda. Encostava o escortinho XR3, né? XR3 lá. Andrezinho. Deus te abençoe, meu irmão, mas eu não vou mais pro rolê não. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Tá de brincadeira, Glauco? Não, eu não posso parar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Segunda coisa que nós precisamos seguir para darmos fruto e vivermos na liberdade de Jesus. Precisamos manter a nossa motivação, a nossa crença, a nossa fé. Precisamos mantermos motivados. Sabe, irmãos, a apostasia às vezes ela vai querer nos visitar. O abandono da fé, ele vai querer nos visitar. De tempos em tempos ele vai bater na nossa porta. É verdade. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor, buscando tragar. Ele anda. Ele é bichão, ele tem paciência, irmãos. Ele tem paciência, ele tem milênios de experiência. Ele tem milênios de experiência. Você acha que ele vai tentar te dar um tombo no dia que você está bem? Ele vai esperar o dia mal bater na sua porta. No dia que o dia mal bater na sua porta, o convite vai vir. No dia que o dia mal bater na sua porta, vai aparecer os Sambalates, os Tobias na sua vida para fazer convite. Ei, vem para cá. Para o que você está fazendo e vem para cá. E isso vai causando em você um esfriamento na fé.
E a gente precisa entender que a fé, ela é crucialmente importante na nossa vida. A fé, ela é crucialmente importante na nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula. Eu queria abrir um parênteses aqui. Irmãos, quem desagrada a Deus, agrada ao diabo. Presta atenção nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agradar ao Senhor, eu estou agradando a qualquer outro ser. Eu preciso ter fé. Eu não posso deixar que a minha fé seja roubada. Vamos ler a sequência de Hebreus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso ter fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Eu posso ouvir um amém? O que você veio fazer aqui hoje? Conta para mim. Buscar a Deus, amém, irmãos? Quando você fala amém, você está dizendo assim seja. É verdade o que você está falando, pastor. Você veio buscar a Deus, amém? Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se vocês veio aqui para buscar a Deus, eu quero que Satanás tire do seu coração que Deus não tem uma recompensa para você. Tire do seu coração que Deus não tem uma recompensa para você. Ele tem uma recompensa para você sim. O Pai não despede nenhum filho de mãos vazias. Eu sou mau e sei dar boas coisas para o meu filho. Quem dirá o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Sabe, irmãos, Satanás tenta implementar dentro dos nossos corações que você não é digno, que você não é merecedor. Mas você é pecador assim como eu. E sabendo que eu sou pecador, mas eu tenho fé e creio que eu vim buscar do Senhor e Ele não me rejeita. O Pai não rejeita o Filho. E isso faz de mim um homem mais amado. E um homem mais amado sabe que começa a ter mais fé e a sua motivação aumenta. Eu não preciso do amor de terceiros, eu preciso do amor de Jesus. O amor dele é suficiente. Eu preciso do amor de Jesus, o amor dele me completa. Aí a minha motivação começa a mudar de ambiente, de espaço. E aí eu começo assim a ter uma motivação, mas uma motivação genuína, uma motivação do céu. É uma motivação do céu. Então quando eu venho para a igreja, animadinho sim. Eu já começo, já dá 4 horas, eu já começo. Vai desligando a televisão aí. Esse celular aí desliga, larga de lado. Vai começar, já está começando. Vamos buscar, vamos junto. Vamos buscar. Em casa no devocional com as crianças, estamos lá. 1 Coríntios 4, abra aí, 1 Coríntios 4. Vamos parar. Vocês estão sentindo o cheiro, criançada? Eu falo para eles, vamos lá. Sente o cheiro aí, Lê, ó. Nós vamos falar porque se eu buscar ele na igreja, ele me recompensa. Se eu buscar ele em casa, ele me recompensa. Se eu buscar ele na montanha, ele me recompensa. Se eu buscar ele no vale, ele me recompensa. Ele me recompensa por quê? Porque é um atributo dele, irmão. É atributo do Pai. O Pai é generoso. A gente precisa entender que Ele é generoso. Pela fé Noé, Hebreus 6, 7 agora, 11, 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então pega comigo aqui, por gentileza, um pouquinho da fé do nosso irmão Noé. Noé, então, como todo mundo conhece, fez a arca. Imagine um homem que recebe de Deus uma incumbência de construir uma arca. Fazer isso desmotivado ou fazer isso sem fé? Quem é capaz de construir uma arca de mais de 140 metros de comprimento sem fé?
Quem é capaz de realizar uma grande obra igual realizou Neemias sem fé? Então deixa eu expor algo para você. Quando você esquece do Senhor durante o seu dia, isso vai denotar que está te faltando um pouco de fé, porque o Senhor está com você 24 horas. Não tem um minuto do seu dia que o Senhor te abandona, amém? Então se Ele está com você durante todo o tempo do seu dia, a cada instante do seu dia, desde manhã até você dormir, e diz a Bíblia que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Então Ele coloca ali, Ele está ali junto conosco, durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Eu não posso viver, irmãos, como se eu estivesse só. Eu não posso viver como se eu estivesse só. Essa semana eu estava subindo a escada do trabalho, irmãos. Vou compartilhar com os irmãos. Eu estava subindo a escada do trabalho. Eu estava chapando já, Silvinho. Estava ali orando e falando com o Senhor já. Falando, nossa, lembrando de algumas coisas tão grandes que Deus estava fazendo e me alegrando ali no espírito com Deus. E subindo uma escada, o escritório fica em cima e tem uma escada, acho que são 22 degraus para chegar lá em cima. E eu falo porque tem vezes que eu subo aquilo 500 vezes, me cansa demais. Eu estava subindo aquilo lá e dando glória a Deus e falando com o Senhor. E desceu uma moça e falou assim: Glauco, tem dia que a gente fica doidinho, né? Ela viu eu falando sozinho, porque ela achou que eu estava falando sozinho, mas eu não estava, irmãos. Eu não estava falando sozinho, não. O evangelho da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos representa o poder de Deus nessa terra. Eu sei que Ele estava lá comigo. Ele estava lá comigo, eu estava falando com Ele. E ela falou assim: Cláudio, tem dia que a gente fica doidinho, né? Que ela achou que eu estava... Não estou doidinho, não. Ainda sem contar 2 mais 2. Ele estava comigo lá, irmãos. Eu tenho fé que Ele estava comigo. Eu tenho fé que eu estava buscando Ele ali. Era um trajeto ali. E eu vou pensar nele. Eu vou pensar nele. Pela fé Noé fez isso. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Recebe aí, pastor Eric. Recebe aí no Espírito. Pela fé, irmãos, pela fé Abraão abandonou tudo e foi embora, apenas crendo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pela fé Abraão, outro doidão, andando lá, Luque, pensa, largou tudo, meteu o pé para fazer a vontade de Deus. Eu vou falar mais de novo aqui, mais devagar. Ele abandonou e largou tudo, meteu o pé para fazer a vontade de Deus. Agora eu vou parar de falar igual está aqui. Eu vou fazer uma breve aplicação na nossa vida. Abraão meteu o pé, foi embora, largou sua terra, deixou o pai e mãe para fazer a vontade de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer disso, meu irmão? Eu quero dizer o seguinte: o Senhor prometeu uma coisa para nós: aquele que perder a sua vida por amar a mim, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Aquele que perde a sua vida, ele está encontrando uma vida maior no Senhor. Então, quando eu estou achando que eu estou perdendo a minha vida para viver a vida que Deus tem para mim, eu não estou perdendo, eu estou encontrando. E sabe por que tem muita gente perdida nesse mundo? Porque quer viver segundo a sua vontade, sem fé, segundo o padrão desse mundo. Mas Deus te chama para viver um padrão mais do que excelente. É um padrão mais do que excelente.
É um padrão onde você morre para suas vontades, para sua natureza, e fala: Senhor, a minha natureza não quer viver mais, mas eu quero viver uma vida para o Senhor. E assim disse o apóstolo Paulo, que perseguia e matava os cristãos. Ele vivia para ele falava assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, o que quer dizer isso? Eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade daquele que me criou. Assim o homem vive com uma motivação melhor. Fica mais fácil viver motivado desse jeito. Agora a motivação ganhou nome. Pega um papel para mim, por favor, filho. Agora a motivação ganhou nome. Agora incorporou, como diz no feijão, né? Incorporou. E agora eu paro de estar mais motivado para mim poder seguir a minha caminhada. Obrigado, Santo. Deus te abençoe. Para mim viver essa liberdade. Lembra, irmão, nós estamos falando de liberdade. Isso é liberdade. Viver essa fé é liberdade. Eu quero viver livre. Eu quero aquilo lá que estava escrito lá no começo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente eu serei livre. Então quem vive livre vai viver nesse padrão. Agora vamos falar um pouquinho sobre empolgação. O apóstolo Paulo começa a falar com um jovem chamado Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida. Uau! Uau! Paulo é terrível, irmãos. Toda vez que eu vou ler a carta de Paulo, Paulo faz eu pensar 3 vezes antes de eu falar alguma coisa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Nosso Deus é um Deus geracional. Nosso Deus é um Deus de gerações. Deus, ele não invalida as gerações passadas e não despreza as gerações futuras, e dá uma atenção muito boa para as gerações presentes. As gerações passadas precisam ser respeitadas, irmãos, você querendo ou não. Sabe por quê? Porque os irmãos do passado, da geração passada, o meu pastor que fazia eu fazer a barba todos os dias, ele olhava para minha cara e falava assim: irmão, você não teve tempo para fazer a barba? Eu falei: não, pastor, correria, embaçado, o senhor sabe como que é. Então duvido que o irmão teve tempo para orar. Se você não teve tempo nem para fazer a barba, quem dirá para orar? Como é que está a sua vida, irmão? Na lata, mandava sem pulo e voadora, UFC com ele e ela todo dia. Não teve tempo não, irmão. E eu não estou falando de tirar isso, eu estou falando de limpar onde precisa ser limpo. Gerações passadas me ensinou a ter disciplina. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Não vou falar de concordar ou discordar, estou longe. Quem sou eu? Quem sou eu para ficar discordando ou concordando de alguém? Sabe o que acontece? As gerações passadas, eles foram fiéis àquilo que Deus deu para eles. Deus deu uma visão para a geração passada e eles foram fiéis à visão que Deus deu para eles. Mas Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de transição. Deus está dando para nós uma visão nos dias atuais, e nós precisamos sermos fiéis ao Senhor sobre a visão que o Senhor está dando para nós nos dias atuais. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você, Timóteo. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu faço votos que os meus filhos, quando crescerem, se tornarem maduros e tiverem lá a sua família, eles se lembrem das coisas que nós praticamos e fazemos nos dias atuais. E fala: quando eu era jovem, meu pai fazia isso.
Quando eu era jovem, às vezes eu não gostava de fazer isso, mas aquilo que Deus colocou na mão do meu pai, na mão da minha mãe, eu vi eles buscando fazer. Versículo 6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segura aqui comigo, irmãos. A covardia, ela é um espírito. Está escrito aí? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Uma das coisas que rouba a nossa empolgação e nos coloca para baixo e nos traz um adjetivo que ele é horrível. Horrível. Covardia. Covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. E se em algum momento nós estamos procrastinando algumas coisas que nós devemos fazer em nossa vida para seguir a vontade e fazer a vontade de Deus, isso é um ato de covardia. Se eu não faço aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazer, me incumbiu de fazer, porque eu estou com medo, eu estou tendo um momento de covardia sobre alguma coisa na minha vida. Deus chamou você, não foi no dia de amanhã, não foi no dia de depois de amanhã, foi no dia que se chama hoje. Todos os dias Deus tem uma chamada para nós, e Ele não nos dá essa chamada de uma maneira qualquer, nos dá essa chamada, não nos dá essa chamada com covardia, mas nos chama com espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Se o Evangelho não trouxer para você sofrimento, querido, eu lamento dizer, o seu Evangelho está meio estranho. O apóstolo Paulo chama o Timóteo para sofrer. Irmãos, tenho 20 anos na caminhadinha aí, é sofrimento atrás de sofrimento. É sofrimento atrás de sofrimento, não vou negar. Mas eu não me lembro de nenhum dia dos meus sofrimentos eu estar andando sem Jesus. Eu não me lembro de passar por uma tribulação, por uma prova, sem glória a Deus, glória a Deus. Não tem, irmãos. Todo sofrimento, toda prova é junto com o Senhor. E eu não me lembro de perder uma, mané. Não me lembro de empatar. Perder então, não me lembro. E nessa daí eu empatei, hein? Não me lembro. Se teve, alguém tem que me lembrar, porque eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, irmãos. Eu não me lembro, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho fé. Eu sei que quem me chamou para boa obra, Ele é fiel para cumprir ela na minha vida. Eu sei que quem te chamou para uma grande boa obra é fiel na sua vida também, irmãos. Agora olha que lindo, versículo 9: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, amém? Essa graça nos foi dada por Cristo desde os tempos eternos. De eternidade a eternidade, o Senhor reina. Então eu passo por algumas etapas. Fico entusiasmado, motivado, fico empolgado, e eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Uma das coisas que Satanás tenta fazer é roubar a sua identidade. Satanás vai tentar todos os dias
roubar a sua identidade. Não a identidade que você criou, mas a identidade que Deus te deu. E isso acontece quando nós paramos para olhar para trás e nos dispersamos. O salmista no Salmo 23, capítulo 1 diz assim, capítulo 23, versículo diz assim. Todos nós conhecemos o Salmo 23. Ele é lindo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas quando eu andar, mesmo quando eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Versículo 5. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 6. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O salmista aqui, irmãos, ele tinha a consciência da coletividade. Coletividade. Por que a gente habita na casa do Senhor? A gente habita na casa do Senhor para vivermos o coletivo do corpo de Cristo. O salmista sabia o poder desse ambiente. O salmista sabia, e ele acreditava mais em si por causa disso. Ele sabia quem ele era e sabia quem o Senhor era. Então, recitar o Salmo 23 de cor, ou falar, eu conheço o Salmo, é bonito, é legal, irmãos, é legal. Mas tem uma diferença entre ouvir o Salmo, conhecer o Salmo e viver o Salmo. O Senhor não nos chama para ser ouvintes, mas praticantes, amém? Foi isso que nós dissemos. Então eu preciso viver o Salmo. Como que eu vivo o Salmo? Eu vivo o Salmo estando na comunhão dos santos. Eu vivo o Salmo sabendo que o Senhor está comigo todos os dias. Eu vivo o Salmo sabendo que estando na montanha ou no vale, o Senhor está comigo. É assim que eu vivo o Salmo 23. Outra coisa que faz eu acreditar em mim, Salmo 139. O salmista sabia que quem ele era, não apenas no dia de hoje, mas ele sabia até mesmo que o seu futuro estava nas mãos do Senhor. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, 13. Tu criaste no íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Agora o versículo 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. O Senhor viu o seu osso. Próximo versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Meu Deus, entenda isso, querido. Entenda isso, irmão. Você vai viver uma vida mais leve. Quando você não tinha nem sido formado, você era um embriãozinho. E eu estou fazendo assim porque não dá para diminuir, para você ver aqui. Quando você era um embriãozinho, o Senhor já via você. Então a minha consciência, ela começa a mudar. Eu não vivo de uma maneira qualquer, porque eu começo a olhar e falar: meu Deus, isso buga a minha mente.
Então, eu ainda era um embrião, o Senhor já sabia quem eu sou no dia de hoje. Então eu ainda quando eu não tinha nem sido formado, o Senhor já sabia que eu ia estar aqui na graça no dia de hoje. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer que um deles existissem. Assim é o pai que cuida do filho. Assim é o pai que cuida do filho. E agora eu vou terminar, vou chamar o pessoal do louvor para vir à frente por um instante. Então, eu preciso estar entusiasmado, preciso ter fé, estar empolgado. Eu preciso acreditar em mim que Deus me chamou. E por último, não menos importante, eu preciso sorrir mais. Eu preciso ser mais feliz. Eu preciso ser feliz. E essa felicidade, eu não quero falar de uma felicidade, a felicidade que o mundo prega, porque tem coisas que a gente cava, buracos que a gente mesmo se enfia, que a gente mesmo fica triste porque nós mesmos nos enfiamos nesse buraco por desobedecer a voz de Deus. Mas do contrário também é verdade. Se ouvirmos a voz do Senhor e não endurecermos o nosso coração, Deus tem planos bons para a nossa vida. Eu preciso entender. Neemias, continuando, nós passamos pelo versículo 6, vamos passar pelo 8. Neemias, com tudo que ele fez na reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias 8:9 diz assim: então Neemias, o governador Esdras, os sacerdotes e escribas, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando quando ouvia as palavras da lei. Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro. Uma coisa que Satanás vai tentar fazer para que você não dê fruto, vai tentar trazer uma vida de tristeza, de sofrimento e de choro para você. Eu estou dizendo de choro de tristeza mesmo, de derrota, de perdição, de tristeza na alma, de tristeza profunda. Seja porque perdeu alguma coisa que você tinha como um valor muito precioso, ou seja que você ganhou alguma coisa que você não queria. E isso vai te causar uma tristeza profunda. Neemias fala para o povo: nós não podemos nos entristecer, nós não podemos chorar, porque este dia é o dia do Senhor. E ele acrescentou no versículo 10: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Sabe o que mina a sua força? A tristeza. A tristeza vai minar a nossa força, irmãos. A tristeza vai nos deixar fraco. Eu me recuso a ser fraco. Irmãos, eu tenho 3 filhos para criar, 2 empregos. Você imagine um cara com 3 filhos, 2 empregos, e eu estou falando só a parte superficial. Outras coisas mais que também geram demanda, geram trabalho. Eu trabalho de segunda a segunda, mas eu também descanso. É claro que eu sei descansar. Vocês imaginam? E eu estou falando do meu, você tem o seu também. Você não vai conseguir concluir o que Deus te deu andando triste. Ninguém conclui o que Deus deu com tristeza. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor com tristeza. Ah, irmãos, esse lugar para mim é playground. Eu venho aqui para me divertir. Eu venho aqui
Quando eu venho para adorar o Senhor, eu falo assim: agora eu estou no meu parquinho de diversão. Eu falo desse jeito, irmãos, desse jeito. Senhor, agora é meu momento com o Senhor. Vamos para o playground, eu estou no playground agora. Agora é hora de adorar e de me alegrar com o Senhor, porque eu vim, se eu alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu quero estar alegre. Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos, diz a palavra de Deus. A alegria, ela é no imperativo. Nós precisamos nos alegrar, nós temos que nos alegrar. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalme-se, porque este dia é um dia santo, não fiquem tristes. O povo estava triste, cabisbaixo, murcho. Vira para o irmãozinho que está do seu lado e fala para ele assim: não fique triste, eu estou te dando uma ordem. Não fique triste, este é o dia do Senhor. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Nós não podemos nos entristecer, irmãos. Eu me recuso a ficar triste. Às vezes a minha esposa fala para mim: estou sentindo você triste. Eu falei: não se preocupe, é 5 minutos. É 5 minutos, eu já melhoro. Fiquei. Me dá 5 minutinhos aí. 5 minutinhos só. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não tenho mais tempo para perder, porque eu estou realizando uma grande obra. E para mim realizar a grande obra, eu não posso ficar triste. Eu não posso parar. Quem está realizando uma grande obra não tem tempo para ficar parado e ficar se entristecendo, murmurando por coisas banais. Porque eu sei de onde vem minha alegria ela vem do céu. A alegria, ela vem do céu. Eu preciso sorrir mais, eu preciso me alegrar mais. Eu me preocupo com crente, irmãos, com crente que vive o tempo todo de cara fechada, o tempo inteiro de cara fechada, não tem um sorriso. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa desconjuntada, tem alguma coisa fora. Eu fico preocupado com quem deixa o choro durar por mais de uma noite. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ao amanhecer não vem a ausência do choro, diz a palavra de Deus. Na manhã não vem a ausência do choro. O choro dura uma noite, mas o choro não tem durante o dia. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu me recuso a acordar triste. Eu me recuso. O dia que eu acordo um pouquinho mais preocupado, eu falo para Satanás: fique quieto, porque eu vou me alegrar nesse dia. Eu preciso me alegrar. Eu preciso me alegrar, porque a alegria do Senhor me fortalece. Eu encontro força na alegria. Na alegria eu encontro força. Pode chorar, Joaquim, pode chorar. Deixa ele chorar, delicinha. Um dia ele vai parar de chorar e vai só fazer manha. Enquanto está chorando, tá bom. Bênção de Deus. Pulmãozinho zerado, pulmãozinho tinindo. Tem gente que se entristece com o choro da criança, azedo, amargo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: o que está roubando a sua alegria? Onde Satanás conseguiu colocar a mão e roubou a sua alegria? Onde Satanás conseguiu colocar a mão e colocar uma preocupação maior do que a alegria que há no Senhor?